qual é o espelho do Brasil hoje, como é que os brasileiros se enxergam. Quem está acompanhando essa transmissão em vídeo já deve ter percebido que eu estou com um convidado sentadinho aqui, aguardando o início dessa conversa. Cientista político, CEO da Quest, é o Felipe Nunes, gente, o autor do livro O Brasil no Espelho. Vou até mostrar aqui para o vídeo, tá? O Brasil no Espelho tem lançamento oficial aqui no Espírito Santo hoje, abrindo inclusive a série de eventos da Rede Gazeta CBN logo mais. Mas é o próprio Felipe quem vai fazer esse convite a vocês já, que eu quero entender um pouco de como os brasileiros se enxergam. Bom dia. Bom dia, Fernanda, Paty, todo mundo que está aqui no estúdio. Eu estou muito feliz de estar aqui. Sou mineiro e, como bom mineiro, passei todas as férias da minha vida em Guarapari, na Praia do Morro. E os carnavais em Piúma, e Iriri, e na Fábrica da Garoto, aqui em Vila Velha, em Coqueiral de Itapaí. Então, assim, estou me sentindo em casa, viu? Obrigado pelo convite. Eu não podia, já fiz o lançamento do livro em São Paulo, no Rio, em Brasília. Graças a Deus o livro está indo muito bem, as pessoas estão gostando dessa conversa sobre o Brasil e não podia faltar o Espírito Santo, minha querida Vitória. Então, obrigado pelo convite, estou feliz de estar aqui abrindo o ano de 2026 de lançamentos aqui com vocês em Vitória. A gente também está muito feliz de receber, viu, Felipe? Até porque o seu estudo, ele é muito importante para a gente entender o Brasil de hoje, né? E só para vocês terem uma ideia, gente, foram mais de 10 mil pessoas ouvidas, né, sendo mapeadas por este aqui que vos fala. Não, e uma equipe enorme, só eu não. Uma equipe enorme, claro, coordenação. Time de pesquisa, claro que é a minha coordenação, mas tem uma equipe de inteligência muito grande na Quest e também, né, esse é um projeto feito com a Globo, a Globo que sempre está muito preocupada em estar conectada, sintonizada com o Brasil, e encomendou da Quest esse estudo, que, como você muito bem disse, é a maior pesquisa sobre valores já feita no Brasil, com a profundidade que esse estudo tem, e eu tive o prazer e o privilégio de, então, colocar esse estudo agora para o público geral neste livro que, como você disse, a gente está lançando aqui em Vitória. Felipe, desde os movimentos sociais e políticos de 2013 para cá, né? E aí eu já falo do seu livro anterior também, a gente percebeu uma grande mudança, né, nesse perfil, pelo menos dentro de casa. E eu quero saber se eles se enxergam dessa forma também. Então, o grande barato desse livro é que ele provoca reações das mais diversas, né? Tem gente que se olha no espelho e se reconhece facilmente, até porque reconhece a diversidade brasileira, a pluralidade brasileira que se constituiu depois de 2013, né? O Brasil passou a ser um país de identidades políticas muito diversas, Fernanda. As pessoas se reconhecem como de direita, as pessoas conseguem dizer por que são de esquerda, como é que elas se enxergam fora dessa polarização, aquela turma que não é nem uma coisa nem outra, né? E tudo isso baseado nesses novos valores, nas identidades, aquilo que o brasileiro deseja. Então tem gente que rapidamente lê o livro, entende o estudo e fala, tá tudo certo, é assim mesmo. Mas tem gente que não. Há também reações apaixonadas que não, mas não é possível, é isso mesmo, né? Eu vou te contar um caso que eu adoro. Um dos temas do livro é a cultura brasileira, né? Que obviamente quando a gente se olha no espelho, e aí, que música que a gente escuta, né? Afinal de contas o Brasil sempre foi conhecido como o país do samba, né? Do carnaval e tal. E uma das constatações do livro é que o brasileiro, a música mais ouvida do país não é mais o samba, é o sertanejo. Nós viemos o país do sertanejo. Tirando o estado do Rio de Janeiro, onde o samba continua sendo a principal música ouvida, depois seguida do gospel e do funk, mas o sertanejo tomou conta do Brasil. E muita gente olha para isso e fala, não é possível, o sertanejo... Não me enxerga nisso, E né? eu sempre comento, gente, mas qual é o hino nacional brasileiro? Não é Evidência do Chitãozinho Chororó, que todo mundo canta e todo mundo fala? Não é à toa, né, que Evidências, uma música sertaneja, ganhou essa relevância. Então, o estudo tem muito de contradição do brasileiro, ele mostra os paradoxos desse país, portanto ele é fundamental para quem quer entender as tendências do Brasil, para onde nós estamos indo, o que mudou e o que não pode faltar para quem toma decisão política, para quem toma decisão de marketing, para quem faz comunicação. Esse é um livro que é um guia, né, para entender essas diferenças, e tem as surpresas como essa que eu disse,
da música, por exemplo. Tem outras, né, bastante interessantes, e que revelam que era de fato necessário fazer um novo raio-x, e por isso a gente conduziu esse estudo, né, como eu disse, junto com a Globo. Era o quê? Era um questionário que era apresentado Isso, ao entrevistado? para você ter uma ideia, é uma conversa, esse é um survey, né, tecnicamente falando. É um survey de 10 mil entrevistas, 1h30 de conversa domiciliar na casa, né, desses 10 mil brasileiros do país inteiro. Isso, então, foram aí 312 municípios mapeados, né? É uma amostra estatisticamente gigantesca. É a amostra brasileira, Exato, assim, aí você tem... Por que é o Brasil no espelho? Porque você consegue ter uma representatividade do país nesse estudo. Você tem aí os ricos, os pobres, os brancos e os negros. Você tem as mulheres e os homens, os evangélicos, os católicos. Você tem gente do interior, das capitais, das regiões metropolitanas. O Brasil inteiro está espelhado nesse estudo e por isso a gente consegue tirar conclusões tão fortes, né, sobre esse país que está se formando. Qual é esse retrato? Além da música ser a sertaneja... Então, por exemplo, Fernanda, uma questão que para mim foi muito importante foi perceber e documentar no estudo que esse é um país que valoriza muito a família. Está no topo, né? Está no topo, é impressionante. Os brasileiros valorizam, reforçam, querem dar orgulho para os pais, sabem a importância que a família tem na vida deles, na hora de arrumar o trabalho, na hora de lidar com os problemas. Então a gente conta muito com a família. E essa é uma outra novidade super interessante, que a gente vivencia, o que eu vou dizer que é óbvio, mas é importante ter no estudo, é um país de fé. O Brasil tem uma fé, independentemente da religião, tá? A gente viu o crescimento dos evangélicos no Brasil, né, nos últimos 20 anos, um crescimento muito expressivo. E independentemente se é evangélico ou católico, que são as duas principais matrizes religiosas que a gente tem outras, né? Uhum. Mas fé marca a gente acredita que tudo vai dar certo, como a minha mãe gosta de dizer, se Deus quiser. Então, né, tem essa história da família e da fé como dois elementos. Isso traz também um ambiente ainda conservador, mesmo que seja um Brasil contemporâneo? Ainda mais conservador, né? Assim, nesses últimos 10 anos, uma das constatações que nós descobrimos no livro é que estamos falando de um país tradicionalista e conservador, né? Ou seja, embora tenha havido muitas mudanças do ponto de vista do comportamento social, sexual, político das pessoas, a gente não abre mão de uma série de elementos que eu descrevo no livro como de conservadores, de um povo tradicionalista, né? No seu modo de pensar a família, o trabalho, as relações entre as pessoas. Então, esse é um elemento forte. Ainda mais no caso da mulher, né? A gente tem, obviamente, dados muito tristes, né, sobre feminicídio, violência contra as mulheres. As mulheres estão cada vez mais importantes na dinâmica do trabalho, né? A mulher deixou de ser, na visão dos brasileiros, apenas aquela dinâmica da mulher, da dona de casa. Hoje ela tem uma relevância enorme. Estamos aqui no estúdio, 3 mulheres e 3 homens, o que mostra, né, que as coisas estão mudando de maneira muito rápida, mas ainda há muito preconceito e muita resistência diante né, do papel que as mulheres têm na cidade. Então, de novo, é um livro que às vezes surpreende positivamente, mas em outros casos ele também traz elementos negativos que vão, obviamente, fazer parte do debate nacional. Isso. E a gente está num ano de grandes debates, né? Nacionais, né? A gente tem uma grande eleição chegando em outubro. E o livro traz uma curiosidade também, né? Eu falei de 2013 para cá, dos movimentos sociais, das pessoas voltando para as ruas, né? Sim. Que a gente tinha visto isso no movimento de 1970, exato, né? Lá atrás. As pessoas voltando para as ruas. E a gente viu um Brasil dividido no WhatsApp, dividido na rede social, dividido na conversa com um amigo. Mas eles não se enxergam assim? Não, é muito interessante. Ou seja... Ou tem medo de dizer isso? Eu acho que esse é o ponto talvez mais curioso desse estudo, né? Eu sou autor de um outro livro chamado Biografia do Abismo, em que a gente descreveu o abismo da polarização eleitoral brasileira, né? E essa polarização continua. A gente olha aí para toda a dinâmica, né, Lula, Bolsonaro, isso está muito presente ainda na sociedade brasileira, as pessoas se reconhecem. Eu descrevo lá no Biografia do Abismo um país de identidades, quase de torcida organizada, de um lado e de outro. Mas o que a gente descobre no Brasil no Espelho é que essa é uma dinâmica eleitoral. Mas na sociedade, quando a gente olha para a família, para a fé, para a música que a gente escuta, para a comida que a gente come,
para a identidade do mercado de trabalho, o sonho do Brasil empreendedor, o sonho do Brasil dar certo, o orgulho que a gente tem das nossas belezas naturais, das praias, né, das nossas festas, a gente vê que tem muita unidade, Fernanda. Então, tem polarização eleitoral? Sim, e eu descrevo isso com detalhes. Então, para quem quer entender de onde vem a divisão, o livro tem traços muito cuidadosos disso. Mas eu também mostro que a gente é um país, que a gente tem unidade. O Brasil, por que existe um Brasil? Ele mesmo sendo grande, diverso, tão populoso, mas ele tem unidades. E essas unidades estão descritas e elas são muito importantes. Por quê? Porque para quem faz negócio, para quem está no mundo do comércio, para quem tem que preocupar com comunicação, marketing, tem que falar para o Brasil, esse é um livro que de alguma maneira ajuda a dar pistas, de falar, ó, tem divisão, tem briga? Tem, não tem como, né? Nós vivemos isso nas famílias da gente, mas tem muita unidade, a gente precisa reconhecer e, obviamente, fortalecer essa unidade que é tão importante para a gente. E superar aquilo, né? Porque a polarização eleitoral em 22, Fernanda, ela virou uma polarização afetiva. Uhum. O que é isso, para quem está nos ouvindo? Polarização partidária é do jogo. Eu penso diferente de você, a gente diverge sobre se tem que privatizar ou não, se a economia tem que ser de um jeito ou de outro, tá tudo certo. E é por isso que a gente tem mais de 35 partidos políticos. Sim, tem que ter, cada um com com a sua estratégia, ideia, tá tudo certo. Isso aí. O problema é quando essa polarização vira afetiva, que é quando eu olho para você não como adversária, mas eu passo a te identificar como inimiga. Aí dá problema. Porque a democracia não é o lugar da inimizade, do ódio. A democracia é o lugar da divergência de ideias, de projetos. Quando a gente sai da democracia, da polarização partidária para a polarização afetiva, aí a coisa fica perigosa. Então esse é um livro também para a gente pensar sobre como manter a divergência de ideias, cada um, a direita defendendo seus projetos, a esquerda defendendo seus projetos, fazendo o debate social, mas lembrando que nós somos, obviamente, uma sociedade que precisa ser fraterna, que tem que ter confiança, que não pode ter violência, que é o que eu mostro, é um dos grandes medos dos brasileiros. É a violência. Esse é um tema impressionante. Os brasileiros estão com medo de andar na rua. 56% dos brasileiros têm medo de andar nas ruas, sendo que nas capitais esse número chega a 70%. É muito alto, né? Se a gente compara o Brasil com o mundo, Fernanda, nós somos o país no mundo onde há mais insegurança entre as pessoas. A gente, na verdade... Sensação de segurança? Sensação de segurança, de insegurança, né, nesse caso. É muito sério isso, né? Por quê? Você não consegue construir uma sociedade diversa, plural, respeitosa, se você não sente seguro de andar na rua da sua cidade, né? Então, isso acaba gerando mais preconceito, mais desconfiança. Então, esse é um tema que está no topo da lista. Eu acho que vai ser importante na eleição desse ano. As pessoas vão cobrar dos governos, dos presidentes, dos deputados, medidas concretas para lidar com isso, né? O livro trata disso. E eu acho que é uma cobrança até mais próxima, é do governador, né? Que é o responsável pela polícia. Mais próximo, né? Não é à toa que você olha para os governos, tá todo mundo tentando fazer investimentos, né? Resolver essa questão com tecnologia e tal, isso também é muito importante. Mas, de novo, vai ser um tema da eleição, não tenho dúvida disso. Eu estava dando uma folheada aqui enquanto a gente conversava. Esse livro é de presente para você, viu? Obrigada. Espero que você goste, daqui a pouco eu autografo. Obrigada. Felipe, comparada à vida dos seus pais, sua vida está? Para a grande maioria dos brasileiros, pior. Pior? O que a gente descobre? Que os brasileiros, embora tenham renda maior do que na média, embora convivam com menos desigualdade na média, eles estão frustrados porque acham que as expectativas produzidas nos últimos 15 anos não foram cumpridas. E não sei se você sabe, mas psicologicamente falando, a pior coisa que pode acontecer numa relação é frustração. Os brasileiros estão frustrados, eles acham que aquilo que o Brasil deveria ter sido não aconteceu. Isso produz neles sentimentos que a gente descreve na psicologia política como ressentimento, que é a ideia de eu poderia ter sido melhor, eu poderia estar num lugar melhor, não estou porque o país não ajuda. E aí você tem todo o debate de corrupção, você tem todo o debate dos privilégios e tal, que vem à tona com muita clareza. Da questão tributária. Claro, né, de todos esses temas. E é aí que vem a discussão no livro sobre quando você compara com seus pais, como é que você está. E hoje a percepção da média é que a gente está pior. Como é que o brasileiro gasta o seu dinheiro? Dinheiro na mão e vendaval? Brasileiro é muito interessante, porque a gente descobriu, sabe, Fernanda, 2 padrões.
Você tem o brasileiro conservador com dinheiro, e ele tem um padrão muito específico, que é o que viveu a sua infância com medo, com inflação. É aquele brasileiro lá da década de 70, 80. Então ele desenvolveu valores conservadores com dinheiro. Já a meninada... Aquele que é o seguro. Esse é o seguro. É o seguro. É o conservador, não vou gastar dinheiro de jeito nenhum, tal, é meu pai. Meu pai, para tirar a mão do bolso, é um negócio difícil. É? Conhecido lá em Minas por isso. Agora, a geração .com, que é a geração que veio depois de 2000 com a internet, que já viu a inflação controlada no Brasil, que não sabe o que é ir para o supermercado, fazer compra do mês, porque, ou seja, é outro tipo de mentalidade. Essa turma já gasta dinheiro agora. Quer saber de viajar, quer saber de consumir. Quer viver hoje, quer né? viver agora. Então, não existe um Brasil em relação a dinheiro. Existem diversos, e esses dois antagônicos explicam muito. Então, para quem hoje está aí preocupado com o seu negócio, para vender e tal, tem que entender que tem duas maneiras de lidar. Tem o mais, né, o seguro e o mais gastador, e eles são diferentes. Tem um debate também, eu acabei de ver uma pergunta aqui que foi feita, e tem um debate muito amplo que tem a ver com os benefícios sociais. Sim. Né? E uma das perguntas é essa: pessoas pobres não fazem muito esforço para deixarem de ser pobres? É o que a gente descobriu. Isso é tão difícil. A gente descobriu nesse estudo algo muito interessante, que é: os brasileiros reconhecem que os programas sociais foram fundamentais para garantir o básico para quem não tinha. Uhum. Mas os brasileiros não acham que os programas sociais deveriam ser tratados como uma solução definitiva. O que os brasileiros esperam é que o governo, claro, provenha e garanta benefícios sociais mínimos para os mais pobres, mas aquilo não pode ser para sempre. Tem que ser um benefício transitório para que a pessoa depois busque né, o seu próprio ganho e resolva a sua vida. Esse é um embate político super importante. Sim, no Brasil, tá, né? Na pauta. Nós não estamos falando de algo etéreo, isso é sério, né? Vamos ver como é que esse Brasil que a gente retratou vai discutir esse tema na eleição desse ano. Felipe, vamos falar um pouquinho da percepção da própria identidade, né? Da ética, do comportamento. Tem um dos seus capítulos é sobre o jeitinho e a honestidade. Sim. Como é que o brasileiro se enxerga nisso? Primeiro, eu fiquei fascinado com essa conversa sobre jeitinho, porque eu me formei, eu fiz as ciências sociais na UFMG, depois fui fazer meu doutorado nos Estados Unidos, onde também estudei estatística, além de ciência política, né? E sempre lia a visão brasileira sobre o jeitinho de uma maneira um pouco pejorativa. O jeitinho é muito ruim. Mas o que eu descobri nesse estudo é que isso mudou. A elite brasileira fala que o jeitinho é algo errado. Mas porque o povo muitas brasileiro... vezes ele se aproximava muito da corrupção. Isso, desse jeitinho. Exato, que é inclusive a decisão. É assim que os brasileiros da elite falam, isso é corrupção. Mas o povo brasileiro, o mais pobre, fala outra coisa. Sabe o que ele fala? Que o jeitinho é a alternativa que essa população mais pobre tem de lidar com os problemas brasileiros, porque eles não têm acesso a privilégios, eles não têm uma educação que resolva tudo, uma saúde, então eles têm que dar jeitinho para conseguir sobreviver. Olha que interessante, é como se, para um lado da sociedade, o jeitinho fosse prejudicial, porque ele atrapalha a maneira ideal de ser de uma sociedade correta, organizada e tal. Mas para os outros, a maioria nesse caso, o jeitinho é sobrevivência. Porque o país não é justo com eles, na visão desses brasileiros mais pobres. Então, eu achei isso, assim, muitíssimo interessante como debate social, sabe? Nós estamos falando de um país que está num momento de transição, de conflito sobre ideias, de como a gente deve ser. Ou seja, para os dois, tanto para os pobres como para os ricos, o ideal é que a gente não fosse mais como a gente é. A questão é como é que a gente vai mudar isso, porque para os pobres a história é: se eu não fizer isso, eu vou viver como? E a elite pensa o contrário. Não, tem que mudar. Então, assim, olha como a eleição é um momento importante de conversa e de debate. Quando eu trago esse tema para a mesa e a gente aqui falando, e eu agradeço muito a oportunidade de estar falando para essa audiência enorme e qualificada que a CBN tem, no fundo, o que a gente está querendo é provocar essas conversas, sair da briga política. Eu acho que a gente precisa de pautar a política, e não a política nos pautar. Exato, né? até porque a voz do povo é a voz de Deus. Não deveria ser tá ao muito contrário, próximo, né? Então, assim, é isso. A população a democracia é sobre o povo, não é sobre, né, a política. Então, esse é um livro que convida o brasileiro a pensar
em como nós vamos construir um país melhor, mais justo, próspero e que dê oportunidade para as pessoas. Queria finalizar com uma das últimas, né, constatações suas aqui do livro. Pensou no Brasil, você pensou em... Corrupção. É impressionante. Para o bem e para o mal. O brasileiro... Mas tem esperança também. Tem esperança, claro. Tem um orgulho. O Brasil é muito impressionante como o Jorge Benjor conseguiu definir bem o... Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Esse trecho da música fala muito sobre o que é o Brasil, para nós brasileiros, né? Nós reconhecemos isso na nossa identidade. Mas quando a gente pensa na segunda camada, além de ter orgulho do país, a gente não gosta que fala mal do Brasil, não. Viu? Não, nós podemos falar mal. Se vier um argentino aqui falar mal, vai dar confusão, viu? Mas nós, obviamente, reconhecemos os nossos desafios. E o primeiro deles, a corrupção. O brasileiro sabe que este é um tema que nos dá vergonha e que nós gostaríamos de resolver esse ano. Pois é. Olha só, gente, tudo isso e muito mais. Hoje, abrindo a série de eventos da Rede Gazeta, Diálogos, o convidado é ele, é o Felipe Nunes, autor do livro que a gente está debatendo aqui. Vamos fazer o convite, Felipe? Vamos sim. Hoje, de novo, um prazer enorme estar aqui em Vitória, né, inaugurando essa bateria de eventos que a Rede Gazeta faz tão bem, né, de diálogos, conversas, e eu aproveito para lançar, então, fazer um momento de autógrafo para aqueles que estão interessados. Eu sei que a rádio tem, inclusive, sorteado. Sim, não é isso, presidente? Vamos sortear mais 5 agora. Isso que eu ia dizer, gente. Eu vim aqui para pedir isso. Aí. Nas minhas redes sociais, a turma está falando, professor, mas eu não estou conseguindo. Não, a rádio vai disponibilizar mais 5 convites, não é isso? 5 convites então, agora. Quem entrar em contato conosco aqui agora, então, Patrícia já começa a receber as informações. Você Adalberto fazendo a triagem. Sortear direitinho aí. Adalberto, obrigado vocês pelo convite, foi uma conversa ótima. E às 4h30 da tarde e eu espero, hoje. 4h30 no evento que a gente vai conversar sobre o Brasil e sobre os desafios, inclusive para o Espírito Santo, né? Que é um estado que está vivendo um momento muito particular, muito interessante, né? Da sua história. Eu que vivo aqui há muitos anos, vejo isso. Fiquei impressionado aí com a orla de Vitória, muitas mudanças, muitas transformações, está muito bacana. É um estado lindo, né? Eu sei que você é mineiro, mas claro Espírito Santo gente, é lindo, meu sonho era ter o Espírito Santo para Minas. É entendeu? mesmo? Claro, que aí eu ia ter praia. Vocês chegaram a tentar várias vezes essa incorporação ainda na época do Império, né? É brincadeira, claro. Mas eu tenho o maior carinho e tava ali conversando antes de entrar no ar sobre as histórias, os amores e toda a minha infância aqui no Espírito Santo. Então estou feliz de estar aqui. 4h30 a gente faz esse grande debate e depois, às 6 horas, eu passo a autografar livros. Fica o convite para quem gosta de pensar o Brasil, quer saber as tendências desse país tão diverso, tão complexo, muitas vezes paradoxal. O Brasil no Espelho, um guia para entender o Brasil e os brasileiros. Fernando, o seu já está aqui. Eu não trouxe para todo mundo, porque professor, você sabe que precisa vender livros. Se ficar dando, ele ferra. Tá na Amazon também, Tá né? na Amazon, tá nas livrarias, na leitura também. Obrigado pelo convite. Olha só, gente, então 992994297 é o nosso númerozinho do WhatsApp, que você vai se inscrever agora para a gente passar para a equipe de projetos, né? Não é isso, Adalberto? Exatamente, Fernanda. Nosso WhatsApp já está disponível. Ao longo dos últimos dias, a gente fez uma série de sorteios, os ouvintes mandaram. E é bom aproveitar o clima de hoje aí também. Vou até reforçar aqui, Fernanda, o nome dos ouvintes que vão participar com a gente do evento do Felipe. Vamos lá. Janete Santos, Débora Cristina Barros. Esses já foram sorteados, E eu vou assinar gente? o livro deles, então, hein? Antônio Marcos Carvalho Machado, Edivaldo Mendonça Júnior, Luiz Carlos, Renato de Souza Lima, Diego Schbeider, Orlando Biasucci e o Wallace Basílio Reis são os ouvintes que já vão participar com a gente. Que isso, que legal. Aguardando hein? eles lá, então. Vai ser uma conversa boa. Isso aí. Daqui a pouquinho a gente divulga os nomes dos outros 5 para se organizar e para 16h30 estarem aqui no prédio da Rede Gazeta. Felipe, obrigada. Eu que agradeço. Prazer, adorei essa conversa. Espero que seja a primeira de muitas. Muitas. Obrigadão. Daqui a pouquinho a gente se encontra de novo às 16h30 lá. Combinado. Obrigado, gente.